Oi, pessoal, tudo bem? Professora Regiane Félix, hoje com conteúdo de urbanização e industrialização voltada para o sétimo ano do ensino fundamental. Vamos tentar facilitar ao máximo o entendimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Relembrando, a gente já falou um pouquinho sobre algumas ideias do que seria o processo de urbanização, de industrialização, então para relembrar um pouquinho. Existem diferentes características entre o modo de vida rural e o urbano, como, por exemplo, os tipos de atividades profissionais exercidas pela população. No rural é mais a parte da agricultura, né, da pecuária, é mais para a economia de subsistência, mais para a minha família sobreviver e eu ter um pouco de excedente para comercializar, que é diferente do meio urbano, onde o capitalismo está excedente, né? Onde tudo é comercializado, onde a gente tem uma infraestrutura melhor, enfim. Campo ou zona rural designa uma região não urbanizada destinada a atividades de agricultura e pecuária, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. As atividades praticadas no campo não são apenas agrícolas. As zonas rurais costumam conter também indústrias rurais, como, por exemplo, as usinas de cana-de-açúcar. Além disso, ali se desenvolvem também atividades artesanais e comerciais. Gente, hoje em dia, essa parte rural também conta com infraestrutura, energia elétrica, abastecimento de água encanada, entendeu? Então, tem a parte de telefonia, com algumas coberturas até mesmo de 3G, tipo, pega internet, pega telefone. Então, em algumas regiões do campo, realmente é isolado, não pega sinal de celular, o encanamento é por parte mesmo do proprietário da propriedade, né? Então ele que faz lá o poço artesiano e faz a distribuição da água na sua residência, mas em alguns lugares já está chegando esse tipo de infraestrutura, tá bom? Cidade, zona urbana. Cidade é a área de um município caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação, circulação, enfim. O modo de vida da zona urbana. Os centros urbanos englobam uma grande variedade de pessoas com seus estilos e culturas variadas. A população nas cidades urbanas vem crescendo ao longo dos anos, através do desenvolvimento da industrialização e da crescente oferta e demanda de empregos nesses grandes centros. Então, aqui a gente tem as duas imagens que representam, né, que simplificam a ideia do que seria o êxodo rural. É o termo pelo qual se designa o abandono do campo por seus habitantes, que, em busca de melhores condições de vida, transfere-se para centros urbanos. Então, você percebe que essas pessoas estão em lugares de difícil acesso, de difícil condições humanas de sobrevivência. Então, chega uma hora que elas percebem que ali já não dá mais para chegar, para crescer, para chegar em algum lugar. Então, eles preferem sair do rural, que é o êxodo, é a saída, para ir para um lugar que eles consigam ter mais possibilidades, que é a área urbana, né? Êxodo urbano. Desde o final da década de 90, que o custo e a qualidade de vida nas grandes cidades têm exercido uma forte influência no deslocamento da população dessas cidades para as zonas do interior ou rurais. Então, a questão aqui é o contrário. São pessoas que deixam a cidade, deixam o urbano por causa do estresse, por causa da poluição, por causa da radiação, por causa dos congestionamentos, por causa da violência. Então, eles escolhem sair de um meio urbano, onde ele tem toda aquela infraestrutura, e prefere mudar para um lugar mais calmo, onde ele tenha mais qualidade de vida. Então, o ao contrário também existe. Tem o êxodo rural, que é quando você sai do meio rural para a cidade, e tem o êxodo urbano, que é quando você sai, você já não aguenta mais ter congestionamento de 3, 4, 5 horas, você não aguenta mais o estresse da cidade, a violência da cidade, e você acaba indo morar no interior, tá bom? Campo e cidade após o avanço da globalização. No campo,
A globalização tem ajudado com indústrias agrícolas e todas as tecnologias usadas para melhorar os meios de produção rurais. Hoje em dia, pessoal, os maquinários fazem praticamente tudo sozinho. Então, a tecnologia chegou realmente para modificar tanto campo e cidade. Então, alguns maquinários eles já fazem praticamente todo o processo. Ele já recolhe, ele faz a limpeza, vai lá, faz a colheita e já entrega tudo certinho, tudo separado, entendeu? Com a globalização surgem as metrópoles mundiais e os tecnopolos. O papel de metrópole mundial adquiriu tamanha importância na atualidade que passou a ser meta perseguida por muitas cidades desenvolvidas. Após a globalização, alguns fatores no campo puderam ser especializados, como o avanço da tecnologia e o aperfeiçoamento de diversos fatores da produção. A acessibilidade a meios de comunicação e formas de socialização passaram a ser mais acessíveis. A indústria no Brasil no século XX. Aqui a gente já vai entrar mais na questão da indústria, tá? Século XX. A economia brasileira por muito tempo ficou atrelada à produção das zonas rurais, em especial aos gêneros alimentícios, minerais e demais matérias-primas. Com o número de empregos na indústria e no comércio não era tão expressivo, o preço das mercadorias acabava sendo um empecilho para favorecer o aumento do consumo de aparelhos elétricos, carros e demais objetos de desejo da população. Então, por volta do ano de 1900, existiam no Brasil cerca de 3.000 empresas, duplicando por volta de 1920. Nessa época, o café respondia por cerca de 70% das exportações do Brasil. Com a crise econômica mundial de 1930, essas exportações do café caíram bruscamente, fazendo com que o Brasil passasse a investir cada vez mais na industrialização, contribuindo para o aumento do consumo de produtos de ponta pela própria população. Os anos 50 e a sociedade de consumo. No período pós-guerra, toda essa conjuntura permitiu ao capitalismo emergir e atingir o seu auge. As economias cresceram de forma contínua, sem períodos de crise, e estes cerca de 30 anos de uma prosperidade material sem precedentes ficaram conhecidos como os 30 gloriosos. No âmbito do desenvolvimento, podemos destacar a aceleração do processo tecnológico, que atingiu todos os setores, tanto fibras sintéticas, plásticos, medicina, aeronáutica, e rapidamente produzidas em série. As inovações tecnológicas revolucionaram a vida cotidiana e os processos de produção. O recurso ao petróleo como matéria energética por excelência em detrimento do carvão. A abundância e o preço baixo dessa nova fonte de energia alimentaram a prosperidade econômica, permitindo uma autêntica revolução nos transportes. O aumento da concentração industrial e do número de multinacionais e empresas que fabricam e comercializam seus produtos nos 4 cantos do mundo, presentes em praticamente todos os setores. Essas empresas investem grandes somas na investigação científica, contribuindo para a aceleração do progresso técnico. O aumento significativo da população ativa, proporcionando pelo esforço da mão de obra feminina no mercado de trabalho, e a imigração de trabalhadores oriundos de países menos desenvolvidos, além das mais numerosas, a mão de obra tornou-se também mais qualificada devido ao prolongamento da escolaridade. A modernização da agricultura, setor onde a produtividade aumenta de tal modo que permite aos países desenvolvidos passarem de importadores a exportadores de produtos alimentares. E o crescimento do setor terciário, o surto imenso das trocas comerciais, a aposta no ensino e os serviços sociais prestados pelo Estado permitiram um alargamento das classes médias e, consequentemente, a subida do nível de vida e maior equilíbrio social. Aqui a gente já percebe que com o estudo a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Então, é a partir desse momento onde o ensino é priorizado, a aprendizagem é priorizada, é perceptível o avanço dessas classes médias, subida de nível de vida. Para finalizar essa parte, precisamos reforçar que a industrialização brasileira surgiu em São Paulo, beneficiando-se dos recursos econômicos oriundos da atividade cafeeira. A industrialização intensificou a dinâmica de ocupação do território brasileiro, baseado na relação centro-periferia. Intensificou os fluxos migratórios, principalmente dos nordestinos para São Paulo. Acelerou a urbanização nacional, principalmente na região sudeste. Ou seja, pessoal, aqui a gente entende
que tudo começou a partir da crise do café, que eles viram que tinham que ir para uma outra atividade, e foi o boom da parte da indústria. Intensificou os fluxos migratórios, então eram pessoas saindo de todas as regiões para poder ir para São Paulo, onde ocorreu esse boom, e para procurar emprego, para uma qualidade de vida melhor. E esse processo migratório, onde as indústrias foram criando, acarretou a presença da urbanização, acelerou esse processo de urbanização, porque aglomerou muitas pessoas em determinadas regiões ou regiões vizinhas e que acabaram ficando povoadas e estão lá até hoje, gerando receita, gerando economia e crescendo e crescendo e crescendo. Então, essa primeira parte acaba aqui. Espero que tenha ficado fácil para vocês. Até a próxima aula.